Eu viajo no tempo, me recordo, de 1964, eu tinha 15 anos de idade, quando os militares assumiram o poder aqui no nosso país. Foi o chamado golpe militar de 1964. E naquele momento, eu tenho bem presente isso comigo, né? A grande maioria da população se mostrou favorável ao golpe militar. A igreja estava contra o governo do João Goulart, havia o temor de que a ideologia comunista pudesse assumir. Eu me lembro que eu com 15 anos já trabalhava. Eu estava ali na Continental puxando fio para vocês, que eram os locutores famosos da época. Eu ficava ali nos corredores da rádio e eu vibrei quando os militares tomaram o poder. Depois... E muita gente vibrou. Muita gente. Depois houve, assim, uma série de problemas, de dificuldades na relação. E hoje o governo militar, a grande maioria, até execra, né, esse período da ditadura militar. E está na linha comigo aqui uma pessoa que viveu bem aquela época. Ele era delegado do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, mora no Espírito Santo, hoje é uma pessoa evangélica. Certo. E agora, recentemente, se tornou manchete do Brasil inteiro, porque ele publicou um livro que deu o que falar, Memórias de uma Guerra Suja, em que ele conta fatos que teriam acontecido na época do governo militar no Brasil. E o doutor Cláudio Guerra aceitou falar porque é uma entrevista ao vivo, então não há edição. O que ele estiver falando lá no Espírito Santo é o que vai sair no ar, a gente não tem como editar a coisa alguma. Exatamente. Então vamos dar carinhosamente boa tarde para o doutor Cláudio Guerra, ex-delegado do DOPS e hoje um pastor evangélico, não é isso? Boa tarde, doutor. Boa tarde, caro amigo. Eu cumprimento a todos, hoje com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, meu caro Cláudio Guerra. Esse livro, Memórias de uma Guerra Suja, te trouxe muitos problemas, doutor Cláudio Guerra? Olha, eu esperava, na realidade, até mais problemas, né? Mas o Senhor nosso Deus, que eu não fui, quando eu escrevi esse livro, que pela misericórdia de Deus, eu resolvi esclarecer os fatos nebulosos daquela época. Eu não fui para exaltação minha, eu fui para a glória do Senhor. É tanto que eu não tive nenhum lucro, não tive nenhuma parte financeira, não houve, pode verificar pela editora, não recebi R$1 sobre isso aí, né? Então, benefício nenhum tive, vivo uma vida modesta, mas para a glória de Deus, né? Mas hoje eu não troco a vida que eu tenho hoje de servir o Senhor por nada. Então, houve problemas sim, mas os problemas que houveram são igual, por exemplo, as pessoas da família do Sueli aí, com toda razão, se sentiram ofendidos e saíram em defesa do pai. Né? Eu louvo até a Deus por isso, porque eles tentaram honrar o pai, né? Só que quando eu escrevi o livro, eu não fiz para denigrir a imagem de ninguém. Eu narrei fatos que realmente aconteceram. Perfeito. Meu caro do Cláudio Guerra, olhando para trás, né? O senhor acha que tudo aquilo que aconteceu, que o senhor relata no seu livro, que o senhor viveu pessoalmente, naquele momento eram atitudes necessárias para a preservação do sistema democrático desse país? Ou o senhor tem algum tipo de arrependimento do que fez? Olha bem, eu era um combatente, eu cumpria a ordem, né? E eu era um servidor do Estado, um servidor do país, né? E como tal eu obedeci a ordem. Eu hoje, analisando como homem que teme a Deus hoje, eu acho que houve excessos de ambas as partes, né? Que nós temos que tirar das lições do que aconteceu, né, tanto da esquerda quanto a direita do governo militar, que houve, desse embate que houve, não teve vitoriosos. Entendeu? Porque, olha bem, se hoje analisando, nós vemos que havia uma ameaça do comunismo vir para o Brasil. Era uma coisa concreta, né? O governo militar, o exército principalmente, tomou a decisão de impedir, né?
Aí veio o governo militar, que seria um governo transitório. O Castelo Branco tinha esse plano de, o mais rápido possível, ter eleições e devolver a democracia ao governo civil. Só que aí tem um ditado muito correto que fala assim: você quer conhecer um homem, dê poder a ele, né? E infelizmente, quando teve esse poder nas mãos, né? Não o Castelo Branco, que ele era uma pessoa bem intencionada, mas outros que vieram depois dele já começaram a gostar do poder, né? E querer o poder. É tanto que quando começou a abertura, eu fiz parte de um grupo, né? Era o grupo secreto, que era chefiado pelo Coronel Pernigão, que não queria abertura. Eu estava lá, obedecia a ordem, e nós fazíamos tudo, né, que foi feito. Os atentados, as coisas que aconteceram, era justamente para nos julgar para cima da esquerda, para que não houvesse abertura. Agora, hoje, né, analisando como homem arrependido do pecado e que pedindo perdão a Deus, hoje eu sei que o Senhor nosso Deus, nós vemos aqui uma promessa dele em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, que fala assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, não tem condenação da parte de Deus. Mas para o homem, eu sei que o homem não perdoa, né? Que ele não perdoa. Então, eu sei que hoje eu tenho uma condenação por parte dos homens que me julgam um assassino por aí afora, mas eu sei que Deus me ama e que o trabalho que eu faço hoje é justamente de esclarecer na verdade, de pregar a palavra de Deus, de ir em presídios para poder testemunhar para as pessoas lá: olha, houve jeito para mim, eu me arrependi, o Senhor me exaltou e me tirou e me deu uma vida nova. Olha, eu estava lá preso na cadeira de roda, o Senhor restaurou até minhas pernas, hoje eu ando para todo lado, para a glória do Senhor, né? Então, olha bem, olha como é que Deus é bom. Com todos os pecados, com todos os erros que eu cometi, eu me arrependi, pedi perdão a Deus, Ele me perdoou e me deu uma nova oportunidade. Deu poder estar, né, igual agora, estar falando para você e falando para as pessoas de Campos, ou até onde a rádio atingir, que o erro não compensa. Vitória, esse 31 de março, nós não tínhamos, é uma data que teria que ser lembrada como um grande erro de ambas as partes. Meu caro doutor Cláudio Guerra, o senhor prestou depoimento agora há pouco, né, na Comissão da Verdade? Prestei sim, prestei. Prestei na Comissão Nacional, eu prestei há quase 2 anos, né? Sim. E depois eu prestei lá em Recife, né, e prestei a comissão também da imprensa em São Paulo, né? E venho dando informações daquilo que eu posso ajudar nas investigações. O atentado do Rio Centro, de alguma forma, respingou no senhor, doutor? Respingou sim, inclusive foi oferecido denúncia contra mim e mais 6 pessoas, né? O Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra mim, embora fui eu que falei como que aconteceu, que trouxe luz para o caso, né? Mas como eu sou um réu confesso, eu fui denunciado. Com certeza eu devo responder o processo, como os outros deverão responder, e aí fica a cargo da justiça dos homens. É aquilo que eu te falei, os erros meus perante Deus, eu sei que Ele me perdoou, que Ele está me dando forças para lutar. Esse episódio do Rio Centro, o senhor tinha conhecimento dele, doutor? O senhor sabia que iria acontecer? Eu tive uma participação não no atentado. Eu era encarregado com a equipe de fazer as prisões das pessoas que iam ser indicadas para responder pela coisa. Os bodes expiatórios, que eram o pessoal da esquerda, foi pichado até a sigla lá das quinhas, da facção que ia ser responsabilizada, né? Então eu teria uma partição. É tanto que o Ministério Público fala que a única do planejamento ali, o que foi concretizado foi a minha parte, porque iniciou
a pichação das placas, só que não tive mais, como houve o acidente, que a bomba explodiu no colo do sargento Rosário, né, e impediu tudo, dali eu recolhi e fui embora. Então eu não tive, nem eu, nem os demais que teria uma participação, não aconteceu, mas há responsabilidade. Então o pecado é perdoado, mas as consequências ficam, né? Então essas consequências, como a gente tem que estar preparado para poder obedecer à lei, ser sujeito à lei e aceitar o que Deus tiver para nós no futuro, né? Perfeitamente. Meu caro doutor Cláudio Guerra, então nesse momento, o senhor, depois de ter aberto o jogo e falado tantas coisas a respeito desse período obscuro, assim, né, do nosso país, o senhor se encontra em paz com a sua consciência? Olha, eu tirei, depois que eu relatei a verdade dos fatos, eu tirei 1 tonelada de cima das minhas costas. Porque eu guardava esse segredo dentro de mim, eu guardava esses pecados diante de mim. E a palavra de Deus fala que nós temos que confessar a Deus e à igreja, aos homens, né? E eu guardava esse segredo. Então eu tinha uma responsabilidade e também via as famílias das vítimas sofrendo até hoje, porque não sabia o destino dos seus familiares, e eu sabendo de alguma coisa. Então tocou meu coração no meu arrependimento dos pecados que eu cometi, de ajudar no esclarecimento. É tanto que lá em Recife, né, teve um fato que aconteceu lá, eu pude trazer luz para eles, embora fosse eu o autor da coisa errada que aconteceu lá, do homicídio, né, político, as pessoas, os próprios familiares, agradeceram, porque tiveram a certeza do que aconteceu. Tem também a família Santa Cruz, parece que também que perdeu um de seus entes queridos. Eu pude esclarecer para ele. A Kucinski, né, que foi também, que desapareceu, o irmão dela, que mora em São Paulo, é um jornalista, ele pediu para mim colocar lá no livro que ele estava escrevendo a data de quando e para onde o corpo dela foi. Eu coloquei para ele, né? Então, eu acho que está sendo um serviço prestado ao país, porque está trazendo luz para o que se passou e também uma referência, um respeito pelos familiares das vítimas, entendeu? Perfeitamente. Bom, meu caro doutor Cláudio Guerra, nós estamos conversando, né, de forma respeitosa. E os ouvintes se manifestam. O ouvinte mandou aqui uma mensagem, eu prefiro até nem fazer essa pergunta para o senhor. Não, tudo bem. Eu não vou fazer. Perguntando aqui se o senhor se recorda em quantas mortes, na época da ditadura, o senhor teria tido algum tipo de participação. Vou deixar o senhor à vontade, eu acho que não cabe tocar. Tudo bem, não. Olha bem, aí para Campos, eu não participei de morte. Eu levei para aí 12 corpos, que morreram, né, por mão de outros lá na Casa da Morte e na Barão de Mesquita, no Loicode. E execuções, eu participei de 2 ou 3 execuções no Rio, mais 3 em São Paulo e 1 em Recife e 1 em Belo Horizonte. Esse aí é a minha participação em execuções e ocultamento de cadáveres. Foi essa aí que é a minha participação, que está declarado isso no Ministério Público Federal, na Comissão da Verdade e perante Deus. Perfeitamente. O senhor hoje está com 71 anos, faz Não, parte... hoje eu já vou fazer 73. 73, né? Faz parte da... Ainda continua na Assembleia de Deus, ou... Continuo na Assembleia de Deus e glorificando a Deus e fazendo a obra dele, que é de confessar minhas culpas e de testemunhar da misericórdia que Deus tem na vida daquele que realmente se arrepende e está pronto a fazer o bem. O senhor aguarda com serenidade a decisão que a Justiça for tomar a seu respeito, doutor? Aguardo, porque eu confio no Deus que eu sirvo, não é que Deus vai tirar, não vou deixar ele ir para a cadeia, não vou deixar acontecer, não.
eu confio que o meu Deus é justo. Se ele ver que eu tenho que passar, em lugar de eu estar livremente falando, testemunhando do amor de Deus, anunciando as boas novas do Senhor Jesus, e tenha que ficar recluso, eu vou acatar, porque é a vontade de Deus. Você lembra que Jesus lá quando estava para ser crucificado, ele disse: Senhor, se for possível, afasta esse cálice de mim. A mesma coisa eu digo hoje: Senhor, se for possível, tira essa cadeia, mas se seja feita a tua vontade. Então a vontade de Deus é soberana. Se ela achar que eu tenho que passar o resto dos dias enclausurado, é vontade dele. Mas se ele entender que eu sou mais útil pregando a palavra, mostrando que o erro não compensa, mostrando que existe perdão para aqueles que realmente se arrependem, eu sei que ele vai fazer, é um Deus justo, é um Deus soberano. Amém? Tá bom, meu querido. Olha, um abraço para o senhor, doutor Outro Cláudio Antônio Guerra. Sucesso para você, que Deus abençoe a todos aí, porque o Senhor abençoa todo aquele que crê. Amém? Amém. Um abraço, então. Abraço. Conversamos aqui com o doutor Cláudio Antônio Guerra, ex-delegado do DOPS, homem que participou ativamente na época da ditadura militar, da repressão, e ele mesmo se confessa hoje como autor de várias execuções, né, de pessoas que foram vitimadas na época da ditadura militar, e é autor desse livro que foi um livro controverso, né, falando sobre essa época, Memórias de uma Guerra Suja, a época da ditadura militar em nosso país.